Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o nosso primeiro slide de hoje, essa live surpresa. Bom, fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Como que está aí o feriado de cada um? Já vai comentando aí. Hoje a gente vai fazer aqui o resumão do dia de hoje. Hoje o resumão vai ser um pouco diferente do que a gente já está acostumado, do que a gente aqui já está fazendo todos os dias. Então antes da gente até já começar, acho que voltou, né? Antes de fato a gente começar, eu queria passar algumas informações, tá? Do que eu fui informado até o presente momento. Não sei, claro, eu espero que não, que somente, mas até agora, só na cidade de São Paulo, nós temos um pouco mais aí de 10 mil mortos, tá? Referente ao Covid-19, e sobre todo o Brasil aí tem 787 mil mortos, aliás, 787 mil infectados, né? Então, é uma coisa aí para a gente se preocupar, porque indiretamente ainda está fazendo com que todos, as nossas bolsas, o mercado lá de fora, o mercado europeu, o mercado americano principalmente, que é a nossa economia aí, né, mais forte que nós temos hoje, e temos, querendo ou não, acaba isso daí afetando, e queria trazer isso daí para vocês, essas informações, beleza? Então, começando o resumão do dia de hoje, então sejam bem-vindos, meu nome é Alisson, então aqui eu vou trazer o resumão hoje de uma forma aqui um pouco diferente, trazer essa experiência aqui, né, para ver como é que fica também, porque depois dessa live aqui do Instagram, vou jogar ela também lá pro YouTube. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é isso aqui, ó. Tem gente que não sabe o que é um ETF, tá? Então, antes de fato a gente entrar, eu quero explicar o que é o ETF. Então o ETF ele é o Exchange Trend Fund. Então, esse ETF ele vai replicar algum índice que você queira aí investir como se fosse uma ação. Então, para alguns exemplos aqui, eu acabei deixando então esse que a gente vai ver daqui a pouco, que é o EWZ. Esse é um ETF que ele é negociado lá nos Estados Unidos, mais especificamente na Bolsa de Nova York, e ele replica o nosso índice aqui, nosso índice das ações aqui do Ibovespa, nosso principal índice. Então sempre quando tem algum feriado, a gente quer estudar um mercado futuro, quer ver como que o americano tá reagindo à nossa bolsa, então a gente vai lá e tem que pegar e estudar esse índice, né? Esse ETF que é o que está lá fora replicando a nossa bolsa aqui. Da mesma forma, a gente tem que fazer os estudos do S&P 500, que também é um dos principais índices lá do mercado dos Estados Unidos, né? Então, que a gente pode estudar por aqui, que é pelo índice, né, pela ação IVVB11, como está aqui embaixo, que eu deixei para o exemplo para vocês. Então, essa é uma forma também, e não só esse que é negociado aqui no Brasil, que é o IVVB11, que replica essas 500 melhores ações lá dos Estados Unidos, que é pelo S&P. O BOVA11 também é a mesma coisa, ele é também negociado diretamente aqui no Brasil, e você consegue de fato acompanhar aí dentro de uma só ação todo o índice dentro da sua carteira. Só uma coisa que é interessante falar também, antes de já mudar de slide, que é o seguinte: os ETFs aqui do Brasil, eles não pagam dividendos, beleza? Isso é uma coisa diferente lá dos Estados Unidos. Quem já investe lá, tem a sua carteira montada lá, ou está montando, enfim, sabe que os ETFs americanos, eles sim pagam dividendos e eles acabam pagando a cada 3 meses aí,
e também porque eles são obrigados pela norma lá que eles precisam distribuir 90% dos seus lucros. Então acaba sendo mais vantajoso aí, beleza? Então, seguinte, já trazendo esse estudo, olha que coisa, hoje o mercado fechou lá, ele chegou a bater menos 9%, mas hoje acabou encerrando aí em menos 7%. Então a pergunta é essa, né? A pergunta que não quer calar. Será que amanhã aqui, último dia da semana, sexta-feira, será que nós teremos um circuit break aqui no nosso Ibovespa? Porque lá chegou a bater quase menos 9%. Então, e vocês lembram o que é o circuit break? É quando a bolsa ela despenca, ela cai quase ali menos 10%, então ela para por 30 minutos para todas as negociações, para a parte de compras, de venda, para tudo durante 30 minutos e depois volta. Se ela continuar caindo, lá que estava em menos 10 e for para o menos 15, por exemplo, ela já para aí também mais uma hora e assim faz com que tenham essa demanda controlada, digamos assim, né? Então não tem problema, mas algumas coisas acabam acontecendo por isso. Então esse que é o circuit break que a gente acaba passando aqui, beleza? Então isso que eu queria trazer para vocês, essa leitura desse ETF, que é o EWZ, que ele replica o nosso índice lá de fora. Então quando vocês forem estudar, pegam então esse ETF e estudem, beleza? Já falando aqui então, o dólar acabou subindo aí 1,3%, fechando então em R$ 4,97, beleza? Dentro disso, vou mostrar o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Hoje foi um pessoal sangrando, que é uma beleza. Normalmente o pessoal fica brincando assim, né? Fala, vai Tourinho, vai, né? Igual o Pablo, trazendo essa referência aqui. Então olha, hoje não foi nada de vai Tourinho, pelo contrário, foi vai Urso. Se você está vendo aqui pelo Instagram, então olha no feed, eu fiz esse post que fala qual que é essa diferença aqui. Então vale a pena você ir lá dar uma olhada, mas basicamente quer dizer que está na defensiva, que não está subindo aí, né, acompanhando. Então hoje foi essa sangria aqui lá no mercado e eu também gostaria de trazer para vocês aí. Lembrando que o índice Dow Jones é o índice das indústrias lá dos Estados Unidos, beleza? O S&P também é um dos índices principais do mundo. E a Nasdaq, que é um índice que particularmente eu gosto bastante, ele é um índice que fala sobre o índice das empresas de tecnologia. Bom, o que estava acontecendo, que esses dias eu venho fazendo e venho acompanhando, é que, como vem falado, o índice das empresas de tecnologia, que é a Nasdaq, por que ele tem subido em meio, né, em tantas coisas que vem acontecendo? Porque, cara, é o seguinte, a gente sabe que a maioria, né, para não falar 100%, mas a grande maioria das empresas lá dos Estados Unidos, que são referentes à tecnologia, elas têm essa experiência com o consumidor. Então ela tem essa parceria, que tende a ter esse bom relacionamento, né, e vem trazer coisas para agregar e facilitar a vida das pessoas. Então, como a Amazon, por exemplo, então como tem ficado nesse tempo inteiro em pandemia, é inevitável com que ela de fato tenha crescido, e não só não só a Amazon em si, mas como outras empresas, como postei também nos stories aqui, Facebook, enfim, outras empresas vêm crescendo suas margens, suas receitas, tudo que tiver aí direito vem crescendo. Por isso que esse índice, a Nasdaq, tem cada vez mais alavancado aí as suas coisas, né? Os seus faturamentos, os seus recordes, que vem cada vez mais quebrando aí, passando dos 10 mil pontos, beleza? Para a gente finalizar hoje aqui, então, já quero trazer o petróleo, essas duas vertentes do petróleo. Tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas, por isso que eu deixei escrito aqui.
O petróleo WIN, que ele é o do West de Texas, ele é negociado lá na bolsa de Nova York. E esse petróleo é o petróleo somente dos Estados Unidos, somente petróleo americano. E o petróleo Brent, esse é o petróleo da Europa, do Oriente Médio, e é o que nós usamos. Então, esse petróleo ele é negociado lá na bolsa de Londres. Tá? Então essa aqui quer dizer as vertentes aí das diferenças uma da outra. E bom, por causa das coisas que eu já venho falando aí na semana do pronunciamento do presidente o Powell, né? o Jeremy Powell, ele que é do FED, né? Lá do Banco Central dos Estados Unidos, ele falou nas suas declarações que a demanda ia cair do petróleo. Então é inevitável com que os petróleos, tanto dos Estados Unidos quanto lá da Europa, eles acabam também sentindo isso e sofrendo. E mais uma outra coisa que também queria trazer para vocês hoje, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos e um pedaço ali da Europa, Alemanha, Itália, até no México e na África, se não me engano também, foi esse um dos países que eu vi que está tendo uma segunda leva do coronavírus. Então, lá na Califórnia, por exemplo, e em Nova York, estão voltando a ter essa segunda onda que estão falando, né? Segunda onda do pessoal tendo todos os dias pelo menos aí de 500 a 1.000 pessoas mortas. Então, com esse resultado aqui, foi uma dessas coisas que aconteceram porque tá seguindo com que tem essa segunda onda novamente aí, né, das pessoas, infelizmente, vindo a óbito por causa do Covid-19, beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco disso, do resumão aqui desse outro jeito, desse outro método. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está aqui no Instagram, curte esse vídeo, depois envia para outras pessoas, eu vou deixar aqui. E se você está vendo pelo YouTube, então também já deixa seu like e se inscreva neste canal, beleza? Bom resto aí de feriado, Deus abençoe e vamos dominar os nossos investimentos. Abraço!